Porque tudo isso que você falou, todo esse quadro que você pintou, ele, logicamente, ele é resultado daquilo que a gente chama de politicamente correto. Então, toda essa cultura, ela é disseminada através da educação, e tudo que a gente conversou aqui, você vê assim, né, que hoje a própria militância no campo educacional está substituindo conteúdos intelectuais por questões comportamentais. Então, por exemplo, nós temos que estudar orientação sexual. Mas você não vai falar assim da orientação sexual, os sexos biológicos, as questões psíquicas, fala muito da questão comportamental. Ou seja, não, você tem que ficar com o menino para saber, de fato, qual que é o seu gênero. Então, a gente vê assim que a educação ela tem saído do âmbito intelectual e humano e ido muito para uma questão comportamental, né? E aí a minha pergunta para você seria o seguinte: aonde, Lucas, que você identifica como historiador? Voltando um pouco naquela questão assim de que a educação ali, né, no contexto grego, e que influenciou, de certa forma, até o cristianismo, né, nos seus primeiros séculos ali, era patrística, a escolástica, então nem se fala, que é a questão da formação da virtude do homem. O ser humano formado à imagem e semelhança de Deus, toda essa questão. Quando para você, logicamente é um processo histórico, não é uma mudança assim, né, da água para o vinho, é todo um processo, mas quando para você que começa essa mudança da virtude para a questão não só da praxis, mas da questão assim da construção das habilidades para o bem social. Século XX. Século XX, eu acho que secularização das escolas, construtivismo, né? Entrada do secularismo com construtivismo, a retirada da religião das escolas, que já acontece nos Estados Unidos já no final do século XIX, ali você começa, ali é o germe de tudo. Ali começa esse tipo de visão. E aí, chegando mais para frente, na Revolução Chinesa você tinha um livro vermelho, que é o livro dos ideais revolucionários. Todo mundo que sai desse livro vermelho vai ter esse processo que eu falei, ou seja, vai ser cancelado. O livro vermelho seria o politicamente correto. E aí, o que é interessante nisso? Aonde entra Foucault aqui? Porque o Foucault, na década de 60, para questionar a sociedade burguesa, cristã, capitalista, vai falar que não existe verdade. Verdade é uma construção cultural. Se a verdade é uma construção cultural narrativa... Por aqueles que têm o poder, né? Por aqueles que têm o poder. E a gente vive, então, uma dialógica, um choque de narrativas, e as narrativas, pelas estruturas do poder, buscam uma ser hegemônica à outra. Se é uma disputa hegemônica de discursos narrativos, e a verdade é algo cultural, então, aonde está a verdade? A verdade existe nessa perspectiva? Então, percebe que eles... Por que eu estou dizendo isso? O pós-estruturalismo. Ao mesmo... os espantalhos linguísticos. Então, quando você for trazer o construtivismo no século XX, o que você for trazer? Que religião é uma questão privada, não é uma questão de Estado. Você tem que desenvolver as habilidades, as competências. Você tem que deixar a criança sozinhos achar os caminhos. Então você vai gerar... O professor não é professor, ele é mediador do conteúdo, e o aluno por si só, por meio de instrumentos de mediação, vai ser tirado do seu desequilíbrio e vai buscar em si mesmo o equilíbrio total, criando assim valores próprios dele de um determinado assunto. Então, porque é assim que ele vai conseguir desenvolver as suas habilidades. Então, nesse momento, no século XX, aí você já está vendo um materialismo, um darwinismo, você tem um afastamento da igreja. E as próprias escolas cristãs, que são cristãs, são pagos por cristãos, se secularizando. E aí, isso vai gerar o quê? Gerações e gerações. E aí, na década de 50, sendo melhor organizada com a União Soviética e com
a infiltração, e aí isso é historicamente demonstrado como você pode ver como a KGB infiltra nos Estados Unidos e na Europa agentes revolucionários nos espaços de educação. Na formação cultural Na geral, formação né? cultural, que só vai aprofundar isso. Então, assim, foi 100 anos dessa construção. Então, só para finalizar isso, e aí você chega hoje, você tem a geração Z nos Estados Unidos, onde eles fizeram uma pesquisa nessa geração, o que eles achavam do comunismo. Cada 10 jovens da geração Z, de 6 a 7 consideravam o comunismo algo bom. É como, só para você entender, não é que ele não pode achar o comunismo bom, ele pode achar o que ele quiser, mas a gente está falando dos Estados Unidos, que seria o símbolo maior do capitalismo. É como se eu fizesse a mesma pesquisa na China e 6 a 7 pessoas falassem que era o capitalismo. Não seria algo natural, porque o sistema educacional, lembra que a gente falou lá no começo, né, o Montesquieu, você tem o quê? A lei segue um espírito, esse espírito é um tipo de governo. E esse tipo de governo, para ser perpetuado, a educação tem que ter continuidade. Então, na China, óbvio, a educação vai ser comunista. Então, você está falando dos Estados Unidos, que é o estandarte, deveria ser o estandarte do capitalismo, da democracia e do liberalismo. O cara sai de 6 a 7 da universidade achando o comunismo algo bom. Então, você viu, os caras tomaram as estruturas educacionais. Entende? E aí você está vendo esse processo revolucionário, que é o que o Mao fez, né? Não, e é muito interessante isso que o Lucas falou, porque a gente tem que considerar algumas coisas que eu acho legal a gente colocar no debate antes da gente encerrar, para finalizar, assim. Porque o que acontece nessa questão da tomada do movimento revolucionário na educação e na cultura americana, a gente tem muito forte a influência da Escola de Frankfurt. Sim. E uma outra coisa que ali não era KGB, ali estava claro. Ali estava claro, exato. Eu ia citar, mas falei, Sim, mas ela não chega nem a ser uma infiltração, porque... ali já é claro. Ali não tem exato. isso. Mas assim, é um podcast só para isso, mas que contribuiu, né? Mas assim, para encerrar mesmo... Se a gente for falar um podcast sobre isso, eu trago o Rufino para falar sobre por isso. favor. Você não tem coragem. Não, eu trago. Nossa, é mesmo. Os dois, hein, cara? Da hora. Com o Rufino Não, vambora. Não, mas uma coisa também legal, para a gente finalizar... o movimento Nova Escola no Brasil, com Anísio Teixeira, né? Aquela turma. E aí eles vão, além de beber... porque isso daí é o copia e cola daquilo que está acontecendo nos Estados Unidos. Isso, não. E aí que eu ia te falar, né? Que você falou do século XX, mas no século XIX, no final, você já tem o pragmatismo de John Dewey. Sim. Que é totalmente marxista materialista e que vai trabalhar já nos Estados Unidos essa educação materialista, essa educação revolucionária, né? Então, o Brasil, como você bem disse, trouxe aqui com esse movimento da Nova Escola, que hoje é hegemônico, né? Como a gente estava falando do macro, por isso que eu foquei nos Estados Unidos. Não, mas foi legal. Quando a gente for falar de história, a gente tem temporalidades. Sim. Então, você tem a periferia, semiperiferia e centro. Então, o tempo mundo naquilo que são o centro é mais rápido do que está nas periferias. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, daqui 5 anos, culturalmente, tecnologicamente, vai chegar no Brasil. Que é aquilo que a gente chama de ressonância. O Lefebvre vai falar de ressonância. Então, o Brudel vai falar sobre essa estruturação e o Wallenstein também. Então, essas temporalidades vão meio que ser como circuitos elétricos ditados pelo centro. Então, eu citei os Estados Unidos porque, como a gente está fazendo uma coisa mais simples, porque isso tudo depois vai ser replicado nas semiperiferias e nas periferias. Eu só falei do Brasil porque, assim, para encerrar aqui, né? Sim, ou seja, como perfeito. isso que você diz... Sim, perfeito. Né, influencia aqui.